Eu sei que eu venho aqui geralmente falar de coisas que não são legais, mostrando erros, absurdos, atrocidades do governo Bolsonaro e de quem o cerca, dos filhos do Bolsonaro, ou do Trump, ou o que se passa na Europa. Então a gente está num momento complicado no mundo, não é apenas Brasil não. Embora haja uma certa tendência de pensar o Bolsonaro como algo isolado, como um fenômeno fascistoide brasileiro, não é. É algo global, com conexões a outros países, e o Brasil é um reflexo. O Brasil, na verdade, é uma consequência desse movimento global de ascensão da extrema-direita populista pelo mundo, que inclui o Brexit no Reino Unido, com uma vitória agora significativa dos conservadores na última eleição aqui para o parlamento, que inclui a eleição do Trump, Hungria com o Orbán, que inclui outros governantes também, na Itália com a Lega Nord e o Salvini. Tem esse movimento se dando em diferentes países simultaneamente e que inaugura um estágio agora que relembra, em certos pontos, na verdade, relembra os anos 20, que é uma crise das democracias liberais. O que é isso? As democracias liberais são estados, né, são nações regidas pelo voto, ou seja, cidadãos vão lá e escolhem seus representantes, e há uma série de leis que governam esses países que visam preservar os direitos de todos os cidadãos. Essa crise, nos anos 20, deu espaço para dois regimes que surgiram de diferentes modos, com diferentes propostas, e que conquistaram espaço. De um lado, você teve a ascensão das economias planificadas, de regimes socialistas, por outro lado, você teve também o fascismo na Itália, na Alemanha e em outros países também, que se propagou como respostas a essas democracias que estariam fragilizadas, a esses governos fragilizados. E durante o século XX, a impressão que se teve é que as democracias tinham perdido. É que, de fato, aquilo que se consolidaria pelo mundo seriam regimes repressivos, ditatoriais, em diferentes espectros políticos, e isso começou a mudar. Dos anos 90 em diante, com o colapso da União Soviética e de vários outros governos ditatoriais pelo mundo, na América Latina, na África, na Ásia e mesmo na Europa também, você viu uma retomada dos regimes democráticos. E agora esse ciclo se repete. Então a gente vê de novo o surgimento de certas retóricas que se remetem ao fascismo dos anos 20 e aquilo que o autor Yascha Mounk chama de democracias iliberais. Ou seja, democracias, governos eleitos através do voto dos cidadãos, porém com leis que não privilegiam todo mundo. Com leis que seriam fundamentadas não de um ideal de respeito à individualidade, à liberdade, aos direitos civis, mas leis destinadas a proteger certo grupo em detrimento dos outros. Por exemplo, como você vê, e acho que é o caso mais simbólico disso, na Hungria, que você tem o Orbán lá governando, visando preservar certas tradições ocidentais cristãs. E é uma retórica muito parecida em certos elementos com o Bolsonaro também. Então, direitos para cristãos, brancos, ocidentais e o resto que se vire, o resto que se adeque ou desapareça. Então isso seria, em linhas gerais, aquilo que analisa o Yascha Mounk. Surgimento de democracias iliberais. E nessas democracias liberais, a vontade da maioria acaba ultrapassando certas leis. Por exemplo, se a maioria acha que bandido bom é bandido morto, então, em tese, a população pode linchar um bandido em praça pública. Então, é a suspensão da letra da lei, é a suspensão de normas constitucionais para a criação de um Estado, aquilo que se chamaria de ditadura da plebe, que era um grande medo, que era um grande temor que tinha os pais fundadores, né, aqueles que chamam de pais fundadores dos Estados Unidos. Thomas Jefferson, John Adams, George Washington, Benjamin Franklin e vários outros que conceberam um Estado, que conceberam uma nação nos Estados Unidos que evitasse recair nessa ditadura da plebe. Aquilo que o Tocqueville também chama de ditadura da plebe, que é o risco de as massas juntas determinarem o que é certo e o que é errado sem algum tipo de critério moral e de valores para reger o país. Então o que a gente tem visto, na verdade, como eu disse, é a ascensão desses governos populistas de extrema-direita, mas, por outro lado, também existe reação, também existe resistência. E aqui se encontra uma dualidade que se dá, já no fascismo também, mas muito antes disso, entre a vida urbana e a vida rural. Ou seja, o que o nazismo faz, o que o fascismo faz, é atribuir os valores tradicionais de um país, de um povo, na vida campesina. Então, no nazismo, o Das Volk, o povo, seria aquele verdadeiro alemão do interior que veste aquelas roupas típicas da Oktoberfest e que preserva uma pureza étnica, religiosa, espiritual, moral, que se perde com o multiculturalismo, que se pede com a fusão de etnias, de culturas, de crenças, de pensamentos. Então, essa oposição entre a vida rural como pura, que é o ideal do fascismo, em essência, e a vida urbana como impura, como degradante, como corrompida, alimenta esse imaginário. Se você assistiu já o filme
O Advogado do Diabo, com o Keanu Reeves e com o Al Pacino, você vê justamente esse ideal representado. O Keanu Reeves é um advogado do interior que vai para Nova York e a cidade o corrompe, é uma cidade corrompida, é uma cidade cheia de perigos, cheia de males. E essa é justamente uma retórica bastante fascistoide também, de representar a cidade como esse local de grandes perigos e grande corrupção. Mas isso também depende da ótica de quem observa. Não sei se vocês já ouviram falar do termo cidades santuários, que é um termo que passou a ser usado dos anos 80 em diante para certas cidades norte-americanas e no Canadá e também na Europa Ocidental, para designar cidades que recebiam e protegiam os direitos de imigrantes indocumentados, imigrantes ilegais ou sem documentos numa cidade. Você tem muito isso nos Estados Unidos. Nova York, por exemplo, São Francisco, a Califórnia como um todo, quase todo o estado da Califórnia seria um estado santuário, Boston, ou seja, são locais nos quais imigrantes, independentemente do seu status migratório, sabem que terão seus direitos protegidos, que poderão constituir família, que poderão trabalhar sem medo de perseguição, sem medo de bater a imigração na porta deles e os deportá-los do dia para a noite. E são justamente algumas das cidades que ao longo dos anos 60 e 70 lutaram por direitos civis. Então você vê São Francisco e Nova York como duas cidades emblemáticas nas quais se deram, por exemplo, o nascimento dos direitos dos negros, direitos civis dos negros, contra a segregação estatal, na verdade, um apartheid que se dava dentro dos Estados Unidos, pelos direitos dos gays. Você tem o caso histórico do bairro do Castro, em São Francisco, que era um bairro gay em São Francisco e que foi um dos pontos de luta pelos direitos civis dos homossexuais nos Estados Unidos. E você teve em Nova York o Stonewall, o massacre de Stonewall, quando a polícia invadiu um bar gay em Greenwich Village, e isso iniciou uma campanha por direitos civis em Nova York. Você também teve um movimento feminista nessas cidades que foi muito forte, e isso levou a uma mudança nacional em relação à percepção de direitos desses grupos. E o que a gente viu agora essa semana, e esse é o ponto que eu quero chegar, na verdade eu fiz toda essa introdução aqui para chegar nesse ponto, que foi uma reportagem publicada no The Guardian, nessa segunda-feira, dia 16, que fala sobre a união de 4 prefeitos na Europa Central, os prefeitos de Varsóvia, Praga, Bratislava e Budapeste, que se uniram agora, fizeram um pacto, uma aliança para enfrentar a ascensão da extrema-direita. E eles fizeram aqui o seguinte, eles assinaram um documento que dizia o seguinte aqui, olha, que promoviam valores comuns de liberdade, dignidade humana, democracia, igualdade, letra da lei, justiça social, tolerância e diversidade cultural. E aqui a gente entra novamente nessa divergência entre campo e cidade. O campo como esse espaço puro, de etnia pura, onde você vê movimentos de supremacia branca, por exemplo, neonazistas, e a cidade como espaço de diversidade, espaço de acolhimento. Cidades santuários, como você vê nos Estados Unidos, e agora essas cidades da Europa Central que estão defendendo os direitos de minorias étnicas, religiosas, políticas, grupos feministas e os direitos dessas pessoas de existirem, de coexistirem no mesmo espaço. Eu não sei qual de vocês vive numa grande cidade, mas eu já morei em várias aqui, já morei em Nova York, já morei em Buenos Aires, já morei em Madrid, e o que você vê nessas grandes cidades geralmente é um caldeirão de culturas. Você vê pessoas do mundo inteiro que vão para lá buscando oportunidade, que vão lá para buscar uma identidade muitas vezes. Você tem pessoas, por exemplo, gays que crescem numa cidadezinha no interior, nos Estados Unidos, e que sabem que se crescerem nessa cidade, elas serão discriminadas e às vezes mortas pelo fato de serem o que elas são. Então elas vão lá, abandonam a família, os amigos e se mudam para Nova York, para São Francisco, que vão para Madrid, que é uma cidade altamente tolerante com os gays aqui na Espanha, se mudam para Londres, se mudam para Paris, para que elas possam ser aquilo que elas são, sem serem discriminadas, sem sofrerem preconceito, sem serem julgadas pela vida que elas levam. E isso vale para outros segmentos também, vale para artistas, vale para pensadores, pessoas que vão para esses centros culturais e políticos e de liberdade para viverem aquilo que eles são, sem serem julgados pela mentalidade atrasada, retrógrada do interior, do campo. Então, enquanto o ideal fascista vê a cidade como um espaço de corrupção, na verdade, pela visão progressista, aquilo ali é um espaço de liberdade, um espaço de libertação, um espaço de crescimento intelectual, cultural, de aceitação do outro. Basta a gente pensar, por exemplo, no Brexit, no referendo para a saída do Reino Unido da União Europeia. O que você teve ali foi uma clara expressão do atraso de percepção do interior britânico. Porque nas grandes cidades, como Manchester, como Londres, você teve um voto majoritário para permanecer na União Europeia, porque os jovens que moram nessas cidades e aqueles que moram nessas cidades compreendem a importância de fazer parte dessa aldeia global nossa de hoje, de fazer parte de um bloco econômico e cultural como a União Europeia, de poder viajar para outros países, de poder estudar em outros
outros países, então eles têm essa percepção de que eles são cidadãos do mundo. Enquanto que no interior do Reino Unido, que votou majoritariamente para deixar a União Europeia, são pessoas que não viajam, que não têm contato com outras culturas, que não têm interesse nenhum em fazer parte desse mundo global. Então as cidades, desde a Idade Média, durante o Renascimento, foram espaços de ebulição intelectual, de cultura e de troca de experiências e de crescimento, de progresso, muitas vezes. E é nas cidades, como essas cidades agora que se uniram em prol dessa defesa de direitos, como eu mencionei aqui, Varsóvia, Bratislava, Praga e Budapeste, que estão em países agora, que estão a caminho dessa extrema-direita perigosa e intolerante, essas cidades estão se propondo agora como espaços de liberdade, de tolerância, de respeito ao outro, de respeito à diversidade, de respeito ao multiculturalismo, de respeito a gays, de respeito a feministas, de respeito a grupos que pensam diferente. E o que eles querem fazer aqui, se conseguirem isso, seria um ponto de vitória para eles, é, em vez de receberem a verba da União Europeia, né, a verba que vai distribuída para os diferentes países, em vez dessa verba passar via governo federal, que essa verba da União Europeia vá direto para as cidades, para fomentar liberdade e fomentar também propostas de redução de emissão de carbono, por exemplo, para cumprir metas ambientais, ou seja, são prefeitos que têm uma visão progressista para enfrentar a extrema-direita. Então, de certo modo, o que a gente vê aqui é uma boa notícia. São prefeitos progressistas que estão agora tentando combater esse mundo obscuro, que se delineia diante de nós. Eu vejo que essa resistência a esse obscurantismo se dará em diferentes momentos, em diferentes instâncias também. Se dará no nível civil, nós enquanto cidadãos combatendo isso, mas também deve ser em nível político. Políticos confrontando esse atraso. Seja no Brasil, por exemplo, como você vê em vários governadores e prefeitos de estados do Nordeste, por exemplo, que estão confrontando o Bolsonaro, como nesse caso agora na Europa Central, que você vê isso. E outro prefeito também que prometeu compactuar com esses valores é o prefeito de Londres, que disse que mesmo com a saída do Reino Unido da União Europeia, ele vai continuar ainda defendendo os valores de liberdade, de multiculturalismo e essa união com a Europa e países europeus. E nos Estados Unidos, o que você viu também, essas mesmas cidades santuários também são as cidades que estão confrontando o governo trumpista, em relação à deportação de imigrantes indocumentados, perseguição, divisão de famílias, como se deu também, uma verdadeira caça às bruxas a imigrantes nos Estados Unidos. Então hoje, em vez de vir falar uma coisa negativa aqui, de apresentar alguma coisa, alguma barbaridade para nos indignar, eu venho aqui apresentar algo positivo. Uma proposta de 4 prefeitos da Europa que estão passando por momentos parecidos com o do Brasil também, desse retrocesso intelectual, moral, cultural, político, e que estão, do modo deles, enfrentando isso e propondo espaços de proteção, de diversidade e de grupos que serão alvo desse retrocesso. E a gente, que é brasileiro, também está fazendo essa parte, né? Tem muita gente enfrentando isso no Brasil, muita gente na militância, muita gente se pronunciando, enfrentando o Bolsonaro e esse obscurantismo intelectual. Inclusive, uma dessas etapas agora é o lançamento que a gente está fazendo agora do livro Meu Pai, o Guru do Presidente, que eu escrevi em parceria com a Heloísa de Carvalho, que é filha do Olavo de Carvalho, e que conta também a ascensão desse momento aqui e a influência intelectual e ideológica do Olavo de Carvalho sobre o Bolsonaro, sobre o Brasil e as histórias do passado dele que podem também revelar muito sobre essa personalidade. Vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para essa reportagem do The Guardian e também o link para a compra do livro aqui na pré-venda para vocês conferirem também e entenderem melhor esse momento. Como eu disse, não é algo isolado, o Bolsonaro não é um fenômeno isolado, não é uma coisa só do Brasil, é algo global, em diferentes países, diferentes modos, mas que é muito preocupante. Porque como houve um momento parecido com esse nos anos 20 e anos 30 e que levou a uma das maiores barbáries da história da humanidade, isso também pode levar a um local muito assustador. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso que eu falei para vocês entre oposição e campo e cidade, o campo como esse espaço idealizado pelo fascismo de pureza étnica, religiosa, cultural, e a cidade como esse espaço de perversão e corrupção, sendo que na verdade pode ser que seja o oposto, é um espaço de pluralidade de ideias, de diversidade, de tolerância, de respeito ao outro. O que vocês pensam sobre isso e também sobre essa medida tomada agora pelos prefeitos aqui dessas cidades europeias para confrontar esse obscurantismo? Me digam o que vocês pensam aqui, deixa aqui seu comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!